Olá, muito boa tarde para você aqui na TV Novo Tempo. Não é que está começando mais um Entre Família? E hoje recebo aqui a visita de Suzaene, a menina da academia. Ela que me desprezou no programa de ontem, falando que eu não ia mais à academia. Gente, ó, não pode guardar rancor, viu? A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Eu não guardo rancor, eu não guardo. Boa tarde para você de casa. Muito obrigada por abrir aí as portas da sua casa pra gente entrar. Estamos aqui mais uma vez, mais uma tarde, nesse fim de semana, né? Sexta-feira, todo mundo um pouco cansado. Como é que você tá, Cris? Cansadinho? Tá animadinho? Tô bem, tô feliz. Tá bem? Não, vou te perdoar, dedinho. Tá bom, beleza, amiguinhos. Esquecemos, vamos pro tema de hoje. Ó, quem não entendeu nada é só voltar no programa de ontem, viu, gente? Lá no NT Play que vocês vão entender o que tá acontecendo aqui. Ó, já tinha feito amizade com ela, pediu pra você voltar pra ver o meu vexame. Ah, que foi muito legal, vale a pena. Deixa eu botar um imã aqui, caiu. Hoje... Se você quer saber um pouquinho desse programa também, que ela deixou o imã cair. Olha que imã bem forte, pá, caiu no chão, uma vergonha nacional que ela fez, mas não quero relembrar, mas se quiser ir no NT Play também. Mas agora vamos ao tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre toxicidade, né? Toxicidade, é verdade, mas os pais, você Ainda bem que não é sobre amizade, né? Porque amizade... Senão a gente ia ter um debate Mas hoje. às vezes, será que a pessoa que ela é mãe tóxica, ela não acaba sendo uma amiga tóxica? Uma colega tóxica? Vamos descobrir, gente, o que seriam esses pais tóxicos. Eu brinquei com o Cris no intervalo. Será que a gente vai descobrir que a gente é um pai ou uma mãe tóxica hoje? Será? Que medo, que medo. E outra, eu tava falando com a Suzaene aqui, agora há pouco que tá falando aqui, o que nós vamos falar aqui no início? Vamos falar da nossa curiosidade. Às vezes parece que nem combina colocar a palavra pai, mãe, toxicidade. Porque a gente parte da ideia que são pessoas que amam, que cuidam, né? E às vezes são pais e mães, né? Pessoas boas e que não sabem desse comportamento que eles acabam aplicando nas crianças, né? Ou até mesmo, gente, vem desse ciclo. Né? Vem de um ciclo, e aquilo ali é a verdade que eles têm de criar e vão... E será que tem condições de quebrar esse ciclo da toxicidade? Será que muda? Será que consegue mudar? Já falamos algumas perguntas aqui, porque hoje é dia de consulta com ela. A Eneida Torres está aqui com a gente. Gente, hoje o programa vai bombar e o Entre Família volta daqui a pouco. Entre Família tá de volta e para você que ligou a TV, o nosso programa de hoje é muito especial, é um assunto denso, complexo, muito sério, muito importante e super relevante, que é sobre pais tóxicos. E como que o nosso telespectador faz para participar? Fácil, fácil. Você que é de casa já sabe, já deveria ter o nosso WhatsApp guardado aí. Ô, Dona Maria, não acredito não. Ah, tá rindo? Guardanapo no ombro, Dona Maria, aqui, ó. Rindo, lavando a louça que não guardou o nosso WhatsApp. Mas hoje você vai guardar DDD 12 983150249. E a questão toda é o seguinte. Você se considera um pai tóxico? Nossa, ninguém vai admitir isso. Teve uma criação, e por isso que eu falo. Você não precisa mandar agora o nome, às vezes. Isso, pode mandar nome. Anônimo, manda aquele link assim, ó. Quero saber. Toxicidade 0, tô na dúvida. Pode mandar. Eu sempre falo esses links, ninguém manda. Mas é só para dar ideia mesmo. Não importa o seu nome ali, importa o seu caso, que pode ajudar muitas pessoas. E se você quiser abrir o coração, a doutora Eneida vai responder aqui a sua pergunta. De repente você tem um pai ou uma mãe tóxica e quer saber como lidar com a situação. Se quiser contar um pouquinho da sua experiência, bem resumida lá no WhatsApp, a nossa produtora Yasmin tá lá para receber a sua pergunta e a gente fazer aqui para nossa psicóloga, tá bom? Vamos lá, é dia de terapia, abre o coração, o assunto é delicado. Às vezes, muita coisa que você está lidando agora como adulto veio de lá. E às vezes hoje você vai descobrir isso mesmo. É seríssimo o programa de hoje, importantíssimo. Então vamos para nossa sala da verdade? Vamos, e hoje eu quero descobrir, Cris, não é nem se eu sou uma mãe tóxica, que eu não considero uma mãe tóxica, mas é como me prevenir para não ser essa mãe. Já que meu filho tem 3 anos, eu estou começando agora a maternidade, será que tem como? Como não me tornar essa pessoa? Deve ter um nível de toxicidade também, né? A gente fala, quando lembra aquele serial killer, aquela coisa toda, mas existe aquela questão toda meio velada, aquela coisa que você nem sabe e colocou... Hoje tem muita coisa que o pessoal está normalizando, né? Agora, tem uma coisa que eu sei que eu fiz que é tóxica. É? Eu vou contar. Gente, se fosse um programa daquele sensacionalista assim, ó, gente... Aguarde. Após o intervalo. Após o intervalo. Repórter no Novo Tempo vai falar de sua toxicidade. Eu descobri hoje com a Eneida. Hoje? Hoje. Agora... Tô até arrependida. Até eu tô curioso agora. Vamos para ele, para esse tupete que é um brilho, jamais foi tóxico, jamais será. E deixará saudades, já dando um spoiler aqui, futuros. Boa tarde, pastor. E tudo passa. Tudo passa, né? É assim a vida. Gente, esse cavalheirismo entre vocês é de admirar, impressionante. Cada dia cresce mais. Sentirá saudade. Ô, tempo bom. Posso fazer um convite? Claro. Hoje à noite eu vou estar com o pastor Felipe Amorim, com o BJ e com uma psicóloga, acho que é Julie o nome dela. E a gente vai ser através do Instagram, da TV Novo Tempo, uma live
A gente vai falar sobre o luto, sobre a morte, o que a Bíblia fala sobre isso. A psicóloga vai dar uma visão, né, psicológica de como a gente trabalhar esse assunto, porque a Novo Tempo agora está produzindo um estudo bíblico sobre o luto, sobre a morte, que pode ser feito pelo WhatsApp, através da nossa robozinho. Que horas que é, pastor, na live? 9 da noite. 9 da noite. Anota aí. Você é convidado, tá? Se o pessoal quiser você que está aí, já quiser receber o estudo no seu WhatsApp aí, novotempo.com/luto. novotempo.com/luto, cadastra e você vai conversar com a Esperança, que atende 27 mil pessoas por semana. Tá brincando? Legal, a Esperança. Conhecemos a Esperança no Anjos em Ação. E eu estou produzindo um estudo bíblico que vai ser como conhecer a vontade de Deus. Que legal. Tá? Então, que em breve vai estar aí também à disposição. Tá? Essa é boa, porque a gente sempre se pergunta, né? Senhor, mas qual é a sua vontade? Exatamente, exatamente. E o Senhor nos permitiu que ela nos visitasse mais uma vez, Suzane. Eba! Porque Deus trabalha através da vontade. Da vontade. Da vontade da produção e da vontade dela. Eneida Torres, a nossa doutora em psicologia, veio falar de um assunto tão importante mais uma vez. Fico feliz de ser Eneida, porque, eu vou dizer uma coisa, Suzane, é tarde de aula. Boa tarde, Eneida. Boa tarde, Cris. Boa tarde para todos vocês. Muito bom estar aqui. Boa tarde também para o pessoal de casa. E realmente é um tema bem delicado esse, porque as pessoas caem em cima, né? Nossa, tô aqui até tensa, ó. Tô super tensa. Eneida, a gente estava conversando um pouquinho, né? Quando a gente estava se arrumando lá no camarim. Você me deu algumas pinceladas, mas a gente vai começar aqui em ordem cronológica de pensamento, né? Para a gente já esclarecer o que seria esse pai e o que seria essa mãe tóxica. Na verdade, é o que eu falei agora. É difícil a gente falar porque a sociedade, de maneira geral, não consegue imaginar que um pai ou uma mãe possa ser tóxico aos filhos. Há uma crença de que os pais são quase santos, né? E isso faz com que a gente não consiga falar algumas verdades. Quem é esse pai, quem é essa mãe? É aquela pessoa que controla os filhos através das emoções, mas um controle negativo, porque isso existe. Eles não deixam de amar, amam a maneira deles, mas é um tipo de relação que eles desenvolvem com os filhos em que há intimidação, em que há sempre uma necessidade do filho agradá-los, porque eles exigem serem agradados. Geralmente, entra numa coisa que a gente até comentou, o perfil desses pais é um perfil narcisista. O transtorno narcisista, ele é um transtorno em que a pessoa não percebe a necessidade do outro. Então, seriam pais que, basicamente, não percebem a necessidade emocional dos filhos. Está centralizado na necessidade emocional dele. A necessidade deles. Eles cuidam porque eles desejavam ter filhos. Não porque os filhos são fruto do amor deles ou por outros motivos. Eles dão alimentos, porque, claro, vão prover o alimento para os filhos. Mas prover a estrutura emocional, essa é precária. Eles têm um relacionamento que não tem criatividade, não tem demonstrações de afeto sinceras. O narcisista, que é o perfil, né, mais clássico, ele não percebe, por exemplo, que está magoando o outro, porque a mágoa do outro não é dele. Não é. Então, esses pais, eles tratam os seus pequenos, já desde pequenininhos, do tipo assim, isso é manha, isso é exagero, ou então do tipo assim, olha, está todo mundo vendo, vamos, dá um jeito. Então, é um perfil muito delicado, porque ao mesmo tempo, muitas atitudes não são perceptíveis. Agora ele pode... Por favor, tenha bondade. Por favor. Mas eu posso ser uma pessoa, digamos, não tóxica e ter algumas atitudes tóxicas? Sim, posso ter algumas atitudes tóxicas porque é natural do ser humano, muitas vezes, pensar em si mesmo primeiro. Só que no caso de um filho, a necessidade do desenvolvimento do vínculo, que é uma coisa que a gente já falou que há um bom tempo atrás, é o vínculo que dá segurança afetiva. Eles não desenvolvem essa segurança, a criança continua sempre precisando da segurança de afeto. Fica sempre faltando. Codependência. É uma codependência, porque ele precisa, mas não tem. Então, ele fica ali querendo aquela atenção daquele pai, daquela mãe. E muitas vezes o pai até fala, estou cansado. Olha essa criança aqui. Ou um adolescente. Nossa, aí a gente vê muito também.
porque os pais culpam o adolescente pelo desajuste da casa. Uau. Olha o que ele faz, deixa a casa um caos. Ou depois que essa criança nasceu, a casa nunca mais foi a mesma. É uma fala normal que as outras pessoas podem até entender assim, realmente a casa não é mais a mesma. Só que aquilo na cabeça de alguém que está tendo a sua formação emocional, Pesado. aquilo é muito pesado. Que ele vai absorver essa informação pode repetir isso no futuro também? Pode repetir, porque assim, ele está entendendo que esse comportamento é o comportamento da sobrevivência. Aí tem uma influência que é sistêmica, no caso, para ele. Exato, exatamente. Eu ia perguntar mais ou menos nessa linha que a Suzane colocou, que você colocou que um pai tóxico pode ter o perfil de narcisismo, mas necessariamente ele pode ter traços, ele não tem exatamente o perfil de narcisista. Ele pode não ter o transtorno, mas ele tem alguns traços. Da mesma forma que um pai ou uma mãe normal pode ter alguns comportamentos tóxicos, algumas atitudes tóxicas em alguns momentos. Por exemplo, quando faz um comentário que não está valorizando a criança, mas desvaloriza por uma coisa. Então, em vez de falar, essa cor, troca porque tal cor fica melhor, já fala assim, nossa, como você fica pálido com essa cor. Não é complicado. Nós tivemos um programa aqui, inclusive, 2 vezes nós falamos sobre narcisismo, mas a primeira vez que nós tocamos no assunto aqui, até uma youtuber falando nisso, nossa, foi de uma emoção, porque ela trouxe a perspectiva não só dela adulta, mas a visão dela criança. Aí eu me joguei para o meu filho, a dependência que ele tem de alguns quesitos, a formação, e o quanto a distorção de amor era colocada de uma maneira que a criança fica refém. Assim, chorei Porque bastante. A referência que tem, né, do pai e da mãe é um negócio... Complicado. Foi complicado. É horrível. A pessoa que vive com um narcisista é de uma questão complicada. Agora vamos fazer o seguinte, eu queria convidar até a Eneida, vocês, para a gente colocar uma história aqui de uma infância. Vamos falar com a Débora que é educadora parental. Ela vai estar falando conosco aqui na nossa tarde. Débora, muito boa tarde. Quero agradecer você pela disponibilidade. Nós estamos falando aí nessa questão tóxica dos pais. E eu queria conversar um pouquinho sobre a sua infância, contar um pouquinho aí de como foi essa relação. Você tem uma história forte nesse quesito. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu estou muito feliz em estar participando do programa com vocês. Nós que estamos felizes. Débora, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho dessa questão do seu relacionamento com seus pais, para a gente ir construindo um pano de fundo e entender um pouquinho dessa infância. A doutora aí até conseguiu descrever bastante como era o meu relacionamento com os meus pais. Nós éramos uma família bem isolada, eu digo bem isolada os filhos, né? Porque os meus pais, minha mãe e meu pai, eram pessoas bastante extrovertidas, participantes da comunidade, mas eu e a minha irmã não, nós éramos isoladas e a justificativa era que a gente não sabia se comportar. Então, era melhor ficar dentro de casa, porque o mundo era perigoso, então deixasse que eles cuidassem de tudo. E por conta disso, a gente não se desenvolveu socialmente. Foi difícil fazer amigos, foi difícil trabalhar por conta disso. E também tínhamos um contexto de bastante ameaça, de violência. Meus pais não batiam, não me bateram, mas sempre ameaçavam. Qualquer coisa, olha, eu posso fazer isso com você, fique esperto. Então, era na base do medo que a gente se comportava dentro de casa. E conforme a gente foi crescendo, foi entendendo que eles tinham o hábito de mentir. Faziam promessas pra gente, ou a gente ouvia conversas deles com outras pessoas, e não era a mesma coisa conforme a situação ia acontecendo. Tanto que eu cheguei até a ter raiva de mentiras. Mentir para mim, eu já fico... Eu que não aceito isso, porque eu cresci com isso. E aí, se você expunha a mentira para eles, eles diziam que era imaginação sua. Isso nunca aconteceu. Débora, na época, né, quando vocês eram crianças, você entendia que era um cuidado, que isso era uma linguagem de amor? Você lembra dessa sua memória como criança, enxergando esse cenário que hoje para você é diferente, né? Mas quando criança, como que você via isso?
Eu, na escola, né, que era o único ambiente que eu ainda ficava perto de outras crianças, outro contexto, então eu sentia falta de um aconchego mais emocional, porque eu tinha muitos problemas na escola por não saber me relacionar. Então, fazer trabalho em grupo eu não conseguia fazer. Geralmente, a minha mãe tinha que ir na escola pedir para que um trabalho em grupo fosse feito individual, porque eu não conseguia socializar com as crianças. Então, eu sentia falta de que eu fosse inserida nesse contexto, porque se tinha alguma visita dentro de casa, ele já colocava a gente para dentro do quarto, fica aí até a visita sair. Então, até um bom dia, uma boa tarde, foi uma coisa que eu desenvolvi depois dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha que fazer essa socialização e era bem difícil. Débora, Débora, qual foi o ponto de percepção para você notar isso não está sendo legal? E segundo, como você trabalha toda essa leitura que você tem desse passado hoje? Como é que é hoje? A percepção ela foi ao longo do tempo, então quando eu comecei a trabalhar foi que eu vi que eu tinha sido criada de uma forma diferente do que outras pessoas foram. Então eu tinha amigos mais velhos, sempre como eu não conseguia socializar com as pessoas da minha própria idade, então eu ficava mais com as pessoas mais velhas. E aí já eram pessoas que tinham filhos, já estavam casados há anos, e eles me contavam de como eles tratavam os filhos deles e era totalmente diferente do que eu convivia. E aí eu comecei a sentir falta de uma estrutura familiar saudável, eu comecei a olhar para dentro da minha casa mesmo e ver que tinha alguma coisa errada aí. Então eu comecei a estudar sobre o assunto, li sempre muito desde criança, então fazia comparações o tempo todo. E aí eu tentei modificar o meu comportamento, que eu poderia mudar em mim para que os meus pais conseguissem me enxergar de uma forma diferente, talvez até mudarem a eles mesmos. Então foi com o tempo, mas isso não aconteceu. Há um tempo eles não mudaram, conforme eu ia me mudando, olhando a vida de uma forma diferente, os comportamentos tóxicos deles iam piorando. Uau. E por conta disso, eu tive que fazer uma escolha em um determinado momento da minha vida. Ou eu lutava por mim, minha sanidade mental, porque eu já estava prestes a desenvolver uma depressão, já estava com alta ansiedade, vários problemas físicos, e tive que optar em cuidar de mim longe deles. Então, foi uma escolha que eu fiz. Tem algum tempo já que me afastei totalmente dos meus pais. E hoje eu cuido assim, através de terapia e através de muitos estudos que eu faço. Como atualmente eu encontrei a comunicação não violenta, me aprofundei para poder usar como estratégia para que eu aprenda a me comunicar comigo mesmo e com as outras pessoas, que foi o que fez realmente eu me mover, porque eu precisava trabalhar, prover meu sustento e eu não conseguia me relacionar. E hoje você entende que não é uma culpa sua esse afastamento dos seus pais, né? Sim, mas até eu me livrar da culpa, levou anos para que eu procurasse ajuda. Então, eu já tinha feito afastamento com os meus pais, mas eu me culpava e tinha medo da opinião dos outros, de que não aceitasse a minha escolha de não viver junto deles, por conta de todo o meu contexto familiar. E por medo, eu não procurava ajuda. Eu tinha medo que um psicólogo poderia me dizer, de que ia me obrigar a voltar, a ficar com eles. Então, eu levei anos, mesmo após o afastamento, até encontrar. E foi através da internet, através dessa mesma youtuber que vocês receberam aí no programa de vocês, que eu encontrei um grupo que me entende, que passa pelo mesmo contexto que eu consegui, então, dar os passos para a ressignificação de todo o meu contexto de vida. Nossa, Débora, é uma história bastante pesada, mas que a gente percebe que tem aí não um final, né, mas um desfecho bem feliz. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família, de abrir e contar um pouco. Isso é muito importante, outras pessoas se identificam e elas conseguem enxergar a esperança também através da sua história. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O que chama a atenção na história da Débora é que ela mantém um sorriso sempre quando ela vai cumprimentar você Nossa, não e dava na conta de falar, despedida. hein? Eu fico perguntando para a Eneida, porque eu fiquei pensando nela, não agora, né? Porque não depois do furacão. Eu fico pensando na criança no olho do furacão. Tem um filho, conheço o olhar do meu filho.
aquela dependência, né? Para você que é cristão, eu acho que você entende um pouco do plano de Deus quando você olha para o olho de uma criança, o que representa. E eu pergunto, Eneida, como que alguém que não tem essas referências, porque ela não consegue dar nome aos sentimentos, ela não consegue ter um parâmetro, porque quando você... O que é amor, né? O pastor esses dias até conversou num evento nosso, que mudou muito o que é amor a partir de uma época da história, né? Aí teve o romantismo, né? Teve o iluminismo ali, então a história mudou um sim. pouquinho. Mas quando você tem uma referência de amor, independente da história, a referência você tem em casa. Como que você viu o tempo que demorou? 18 anos ela começou a trabalhar para poder comparar. O que passa na cabeça, Eneida, você que tem esse consultório aberto, claro aqui, essa transformação de não ter referência de amor, de você ser oprimido e você ter uma crença limitante de que aquilo ali é uma verdade. Eu vou aproveitar, Eneida, só para acrescentar, porque você vai dar uma visão psicológica, mas você é uma cristã, né? E dá um viés cristão aí na sua colocação, porque às vezes a gente pode ter uma ideia de desonra, né? De que esse afastamento não é uma coisa tão... Como você é uma pessoa que agrega isso, é importante para o público que talvez tenha essa interpretação também. Eu vou começar então pela do pastor. Essa é a mais difícil de tratar casos como o da Débora. Porque assim, o cristianismo não é uma denominação apenas, é uma grande religião. E quando você recebe uma pessoa adoecida pelos pais, elas imediatamente se fecham, porque elas aprenderam que elas não podem nem questionar aquela imagem. Então, elas já se fecham. E aí elas têm uma culpa enorme, como se elas fossem as causadoras do próprio sofrimento. E que eles estão certos. E que eu estou errada de não compreendê-los. Então, isso agrava a situação, quando, na verdade, falta a compreensão de que essa falha dos pais é uma falha humana. Porque a criança pequena, a referência de amor que ela passa a ter é desse amor de cobrança. Nesse caso dela, os pais nem deixavam que aparecesse, mas tem aquelas crianças que os pais usam também para exibir. A criança não tem nem personalidade. Chegou a visita, traz lá o bibelô, que é a criança tem uma habilidade, então a criança demonstra e depois recolhe a criança, a insignificância dela. Aí a ideia de amor é uma ideia de que eu sou usado. A ideia de amor é usar alguém. É através disso que eu sei o que é amor. Por isso que nós temos casos de adolescentes, adultos e mesmo crianças que são abusadas sexualmente. Porque a ideia e violências abusivas de relacionamento, porque a ideia é essa. Eu venho e eu sou usado com uma finalidade. A mentira, ela descreveu todos os passos de pais tóxicos. A mentira é uma constante. E aí a criança não percebe que é uma mentira porque são os pais. Meu pai não vai estar mentindo para mim. Que horrível. Então, quando o pai fala uma coisa, a criança não questiona, mesmo que ela comece a perceber, porque em algum momento ela percebe que na escola não é assim. E aí ela chega em casa, ela vai tentar questionar, a primeira coisa que um pai desses faz é, não me questione. Me respeite. Me respeite, a minha fala é autoridade, o que eu falo é autoridade, não me questione. Então a criança vai se fechando, então talvez ela não tenha lembrança, mas ela pode ter passado por isso antes dela perceber, porque a criança pequena vai percebendo. Tem uma outra situação que não é a explícita, Cris. A gente sente a dor quando é explícita, mas existe aquela que é a dor velada, aquele olhar frio, congelante, que a criança percebe que não há amor nenhum. Então, o que acontece no desenvolvimento? Vou dar o desenvolvimento básico do ser humano. O cortisol é alimentado ali dentro, que é o hormônio do estresse. Um bebezinho, ele já é alimentado pelo cortisol muitas vezes. Nessas falas atravessadas, nessas falar entre dentes. Então você tem aquele que grita demais, que tira a sensibilidade, e aí a criança passa a ter medo de qualquer coisa e grita também, porque é a única linguagem que ela conhece. E o velado. E aí vem a outra coisa. Eu estou fazendo tudo isso porque eu te amo. Uau! É porque eu te amo, porque se eu não te amasse, você não teria nada do que eu trouxe para você hoje. Só que a Eneida, imagem do amor está desvirtuada.
Eu fico pensando, Suzane, o pessoal de casa, até a gente podia ter puxado o intervalo antes, mas porque a linha foi tão especial, meu querido, você deve estar às vezes apavorado com essa figura, mas é muito importante você fazer uma reflexão do que já foi, do que você está vivendo. Vamos fazer o seguinte, você está participando, tem dúvida, está montando esse quebra-cabeça aqui, está achando alguma coisa, vamos aproveitar aqui a doutora Eneida, vamos para um breve intervalo, esse assunto é fantástico, não sai daí, esse é o nosso Entre Família. Muito bem, estamos de volta. Eu acho que você está com algumas perguntas, algumas dúvidas. Também estava no bloco anterior com a aula com a doutora Eneida aqui. Uma aula que dói um pouquinho, né? Mas a gente tem que falar. Esse programa aqui tem um compromisso com a verdade, tem que ser uma ferramenta ativa, senão ele perde a identidade dele. Nós estamos aqui para ajudar. E junto com você eu tenho várias dúvidas, Suzane também, pastor. Nós estamos aqui para se ajudar numa tarde entre família. E é entre família que uma família se ajuda, né? Nós temos um material muito importante, que é essa revista aqui, que é a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Eu sempre gosto de falar, né, que a gente teve uma semana fantástica, né, a doutora Rosana Alves aqui, ela que inclusive é autora dessa revista, escreveu aí temas fantásticos. Olha aqui, a sua revista tem um tema aqui, ó. Ele se importa com você, entenda os meios que Deus usa para poder te achar. O pastor, inclusive, usou uma frase muito especial, que em fases da vida aqui, né, fase da história humana, Deus sempre levanta ferramentas ativas e Deus tem levantado psicólogos, psiquiatras, justamente com ferramentas ativas. E a gente há pouco tempo não conseguia conciliar a palavra Deus, né, e psicologia. Graças a Deus que o conhecimento nos liberta. E essa revista é um presente para você. Dá para você, a gente fala de autoconhecimento, fala, mas será que a gente vive mesmo esse autoconhecimento? Será que a gente lida com esse passado como deveria? Com essa questão, esse mundo ansioso, essa geração miojo, é tudo para ontem, para cá. E você viu uma pessoa, às vezes, que ela está numa rapidez, mas ela não sai do lugar? Hein? Estou falando com você. Cris, eu quero essa revista, mas tenho até medo. Não precisa ter medo do conhecimento. O conhecimento dói um pouquinho, né? Porque quando a gente recebe a luz do conhecimento, até se acostumar com isso, mas liberta. E é de graça, não tem nenhuma surpresa. Para você que parou agora nesse canal, Cris, essa revista deve ser cara. Eu te digo até que teve um custo para fazer, mas foi paga pelo Anjos da Esperança. Então fica calmo. O preço foi pago, mas é de grande valor para a sua vida e para a minha vida. Você quer falar sobre sentimentos, quer começar, quer ter uma linguagem emocional na sua casa, a gente necessita. Sabe aquele tempo que o pessoal falou, ar-condicionado é luxo, se você vê no calor, vai no Pará para você ver se é luxo. Necessidade, a gente está num calor aqui, ó, 30% da população mundial tem algum transtorno emocional que foi pesquisado. Você conhece alguém que teve algum problema? Pertinho de você ou é você? Pega, vamos ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Pode ligar. Vamos fazer o seguinte, Cris, eu quero mandar um zap. Você tem aí? Então pega. Não quero falar com ninguém, quero só mandar um WhatsApp dessa revista para chegar na minha casa. Tudo bem, a gente está aqui para ajudar você, calma. Pega esse zap aí, manda aqui, ó, DDD 12 9 8244 4449. Quero assim, eu quero a revista Sentimentos. Aquela que o Cris estava segurando ali, aquela do Entre Família, quero aquela de graça. Se a gente tiver que pagar, o Cris paga para mim. Fica tranquilo, ó, cheirinho do Anjos da Esperança, já foi pago. Nem o correio você vai pagar, hein? Pede para o carteiro ver o nosso programa. DDD 12 9 8244 4449. Presente para você. Vamos voltar aqui para a nossa sala da verdade, né, Suzane? Por falar em sala da verdade, especial. Eu, no começo do programa, falei que ia revelar aqui qual foi a atitude tóxica que eu tive, que a doutora Eneida identificou. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu identifiquei, não. Ela se auto-identificou. Porque eu falei para ela que é uma coisa que é comum, que acontece. Foi, exatamente. É super comum de ouvir e acho que a gente acaba reproduzindo essas conversinhas assim, sabe? É de quando o filho tem uma atitude errada. Aí eu comentei com a doutora Eneida que foi no caso de uma birra. Quem conhece meu filho sabe que ele é muito calmo, mas ele está com 3 anos e ele está em umas fases de birra. E aí aquela frase clássica, nossa, eu fiquei muito triste com o que você fez. Eu estou muito decepcionada com esse seu comportamento. E aí, para você que é mãe de filhos pequenos como eu quero que a doutora Eneida fale agora por que essa é uma fala tóxica. Porque a criança, ela é pequena, a mãe é a referência principal, o pai é a referência. Se você fala, eu estou triste, ele se toma totalmente responsável pelo seu sentimento. Você é a adulta, ele não é responsável pelo seu sentimento. Ele tem que aprender que ele é responsável pelo que ele fez de errado. Se aquilo é errado, quebrou aquilo, quebrar é errado. Vamos consertar, porque a sua tristeza é uma responsabilidade sua de adulta.
E nessa idade não tem condições, por exemplo, vou mudar a pergunta, qual a idade teria condições de fazer uma leitura dessa? Porque nem consegue ler o que significa a tristeza do outro, né? A criança só entende assim, minha mãe está chateada e a culpa é minha. Aconteceu alguma coisa, a culpa é minha. Isso é muito pesado para a criança. Mesmo nós adultos, né, terapeutizados, temos consciência das coisas, ficamos muitas vezes achando que a gente tem responsabilidade de fazer o outro ficar bem. Só que o sentimento do adulto não é responsabilidade da criança pequena. E eu perguntei para ela, pastor, e antes de entrar aqui, eu já contei para outra pessoa, já falei o que eu aprendi, né? E foi a mesma pergunta que a pessoa me fez e na hora eu te fiz. Mas como então falar para a criança que eu não gostei daquilo? Dizer que... Como você está se sentindo referente ao que ela fez? Acho que não é o sentimento, é o aí, erro, né? Que ela falou. E aí ela me reforçou. Não é o seu sentimento, é o que ela fez. Ela precisa aprender que o certo é o certo e o errado é o errado. Rasgou a revista, rasgar a revista é errado. Não é errado porque eu fiquei triste, é errado porque estragou a revista. E ela não é mentirosa, ela mentiu. Exato, ela não é. E a avó adora falar essa frase. Ah, a vovó vai ficar triste com você. Aí o que acontece? Quantas vezes já ouvi? A vovó é um doce, a vovó me faz doce, a vovó me agrada, ela ficou triste comigo. O que a criança pode fazer também com tudo isso? Se tornar também manipuladora. Na frente eu faço de um jeito, atrás eu faço de outro jeito. Adolescentes fazem isso, mas eles fazem porque eles já têm um raciocínio um pouco bem maior e aí eles já calculam. Porque, bom, não é porque é certo ou errado, é porque eu vou deixar chateado ou não. E às vezes eles querem mesmo deixar chateados e fazem. Agora, errado mesmo, Suzane, deixar o povo de casa sem falar, né? Bora lá, bora falar. Eu só quero resgatar uma coisa que eu acho que é importante. Porque pode ser assustador, eu pedi antes para a Eneida falar sobre isso, pode ser assustador, numa visão cristã, a gente criar limites no relacionamento com os nossos pais. Pode ser, assim, desonrá-los. E eu queria dizer que não é uma desonra, é sadio, é para eu me preservar e para o bem da minha salvação, pensando numa visão cristã, e para a salvação deles, para que haja uma reflexão também, se houver condições disso acontecer. Você fala, nós adultos, nos afastarmos dos nossos pais. É criar limites para que não haja, como aconteceu com a Débora, criar limites para que não haja esse relacionamento de manipulação. E isso vai causar problemas para mim e para o meio que eu vivo. Então, criar esses... honrar pai e mãe, né? Exatamente. Não é uma desonra, uma preservação da vida nesse critério, exatamente, né? Criar limites, né? Até aqui, até ali. Inclusive, pastor, conversar, né? Eu tenho um diálogo aberto assim com a minha mãe. Então, as coisas que eu vou aprendendo, eu falo para ela não fazer. Porque ela traz com ela. Então, tem coisa que eu falo, mãe, eu descobri que isso e isso não é legal. Então eu peço que, por favor... Esses pais tóxicos, eles continuam mesmo com os filhos adultos. Eu só vou dar um exemplo que eu sei que vai abrir, aí pode até alguém se identificar mais. É normal o filho fazer planos. Então, meu filho fez planos de fazer isso ou aquilo outro. O que não é normal? É o pai ou a mãe chegar e falar assim, mas você não me incluiu, também se der errado, a responsabilidade é toda sua. Os pais fazem isso com filhos adultos. Porque não vai haver mudança, né, Eneida? Não vai haver a mudança. Eles fazem isso com Entendi. filhos adultos, eles vão lá se envolver na decisão, na escolha. Filhos adolescentes, não precisa nem ser adolescente, porque hoje os pais traçam planos para o filho pequenininho. Você vai ser jornalista. Aí o Cris descobre que ele não quer mais ser jornalista. Como que ele vai encarar o pai? Aí o que o menino faz? O que a menina faz, adolescente, jovem? Bom, eu vou agradá-los em tudo, se anula completamente, porque depois eu vou ter que dar o bote. Aí acha que está na desonra. Gente, é sério, o pessoal em casa Vamos atender o pessoal porque... Vamos conversar com vocês, gente. Estou tentando achar aqui onde é que vai... apareceu. Olha, anônimo. Cresci ouvindo meu pai falando que eu era fraca, burra e até hoje ele fala essas coisas. Me deixa muito triste. Como lidar com essa situação? Nossa, gente. Vamos lá. O que a gente pensa? É difícil mesmo, é complicadíssimo. Mas assim, saiba que, por mais que ele tenha repetido isso e dito para você que você pode se avaliar e dizer, não, eu não sou. Então, afirme para você mesmo, eu não sou isso. Você pode até dizer também para o seu pai adulto, eu não sou, e
preciso que você não repita mais. Pode dizer, olha, você repete isso para mim a vida toda, eu não sou burra. Pelo contrário, eu já cheguei onde eu cheguei, então, por favor, você me fala isso, eu não sou, eu me ofendo, e a partir de hoje eu gostaria que não falasse. Se é alguém tóxico, o que ele vai fazer imediatamente? Não, mas eu não fiz isso, se eu falei foi para o seu bem, eu falei para o seu bem. Então, Pro seu bem, hein? geralmente essa é a crença. E aí, então, é dizer assim, não, esse é o limite. Separa então aí. É uma crença dele e não é uma realidade sua. Eu acho que só do fato dela já contar, ou ele, né, contar isso pra gente, já demonstra que já está num processo de entender que talvez ela se enxergou de outra forma, né? Mas dói. Verbalizar isso. Mas dói muito. Dói porque justamente são os pais. Eu nunca me É esqueço. de quem você queria todo o apoio. É de quem você quer o retorno positivo. Eu nunca esqueço de alguém lá no mestrado que, assim, a gente pode convidar, né, os familiares para assistir, e aí a pessoa vai e diz assim, não, eu não quero a minha família aqui. Eu vou me sentir constrangida. Complicado, né? Você de casa deve fazer uma soma e já eu queria que você que não acompanhou o nosso programa dessa patologia que nós estamos falando aqui, entender um pouquinho mais, porque a gente está falando aqui sobre um canal de esperança. Por que essa pessoa não muda? O que tem nessa patologia que dá esse descrédito? Você deve estar se perguntando e fazendo pergunta para a doutora também, né? Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo em coisa rápida, o assunto tá bom, né? Então não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, programa cheio de perguntas. Intervalo aqui, a Eneida quis fugir, nós pegamos ela pela orelha para voltar aqui, porque esse tema é fantástico, você de casa está participando e a gente quer abrir um pouquinho mais esse leque. A gente está falando uma coisinha legal aqui, ó, porque a gente falou sobre pais narcisistas, mas nem todos os pais tóxicos são narcisistas, tá? A gente falou daquela patologia onde é uma dificuldade muito grande do pai mudar, tá? No restante existe a possibilidade de mudança. Aí você pergunta, Cris, eu descobri que esse programa agora que meu pai e minha mãe são tóxicos. E agora, o que eu faço? Eneida, me socorre aí, porque o povo de casa está fazendo uma leitura, essa é a ferramenta, essa é a ideia do programa, nós aqui analisarmos, Suzaine fez isso, eu estou fazendo, pastor também, e o conhecimento nos liberta. Então agora é aquele ponto que a gente vai dar dicas, bases, é claro que não existe uma receita pronta, mas existe direção, né, Eneida? Existe, ainda bem que existe alguma coisa para a gente poder não ficar dentro do sofrimento. A ideia de relacionamentos tóxicos, ela não é uma ideia de autoajuda, da moda, não. Ela, de fato, é pesquisada. E, de fato, as relações tóxicas nascem dentro da família, dentro de casa, com a principal referência, que são os pais. Isso é real. Muito bem. A partir disso, meu querido, então vamos lá, vamos dar o primeiro passo aqui, descobrir o que você faz. Meu Deus do céu, Cris, dá uma ajuda aí, Eneida. Primeiro passo. Olha aqui, hein? Dá uma focada aqui. Entenda que a culpa não é sua. A Eneida, no primeiro bloco, quando ela estava desenhando, ela mostrou que muitas vezes até o background, né, o pano de fundo dessa família, vai fazer com que essa criança entenda, nossa, a culpa é minha. O primeiro passo é tirar esse fardo, que é um dos mais pesados, né, Eneida? É o mais pesado, porque o que os pais fazem na maioria? Eles fazem assim, olha, eu estou chateado por culpa sua. Eu estou triste por culpa sua. Eu não fui bem-sucedido na minha vida por culpa sua. Então, o que a gente faz nisso aí? Primeiro, a culpa não é dos filhos, em hipótese alguma, pelos pais não terem sido bem-sucedidos. Os pais, eles fazem as escolhas deles. Então, os filhos precisam entender que eu não sou responsável por essa escolha que ele fez. Não é minha culpa, porque por mais que esse filho, por exemplo, tire notas excelentes, os pais podem dizer assim, não foi ainda, você não fez mais do que obrigação. Essa é uma frase Essa corriqueira. é a frase que mais dói e tem filhos que repetem. Não, eu tenho que só tirar 9 e 10, porque é só minha obrigação. E não é por uma questão de obrigação, é um peso que esses pais colocam. Então, é preciso entender assim, não é minha culpa que eles são desse jeito. Não é minha culpa que eles fizeram essas escolhas. A infelicidade deles não é porque eu nasci. Jamais. Porque senão eu vou entrar num adoecimento também. Então, a libertação da culpa é o que é mais difícil. Na verdade, a gente colocou como primeiro item, mas é o mais difícil. Por quê? Eu preciso me libertar da ideia de que eu não posso colocar limites. Como o pastor falou, eu tenho que colocar um limite. A criança pequena não consegue fazer isso.
porque ela nem distingue que isso está acontecendo. Mas quando ela percebe que estão gritando com ela vai dizer, não grita, eu estou ouvindo. Forte, Eneida. É muito forte. O povo de casa deve estar fazendo uma matemática que ninguém está apontando dedo para você, não. Está desenhando isso. É uma doutora que estuda, é algo real. E de repente você fala assim, Cris, por mais que tenha toda essa dor, eu olho uma família e gostaria de ter, eu queria mudar, eu queria que ele mudasse, tenho essa esperança no meu coração. Ou às vezes assim, eu olho um filme, eu queria que meu pai e a minha mãe fossem assim. Segundo passo para você, nesse fardo que você está carregando nessa tarde, foca com a gente aqui, ó. É uma aceitação, às vezes, que dói fazer essa linha, até chegar aqui, onde você tira a sua culpa e onde você sabe que a mudança não está nas suas mãos, é algo importante para poder seguir. Mais uma bigorna saindo da perna, né, Eneida? Pode ficar tranquilo que, assim, aquilo que eles fizeram foi problema deles. Então, eu já não tenho culpa. Mas eu também não vou mudá-los. Por mais que eu queira, eu não vou mudar. Os filhos não têm a capacidade de mudar os pais. Assim como nos relacionamentos, eu não posso entrar num relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, esperando que o outro vá mudar. Esquece. Então, isso eu acho que até viria até antes de se libertar da culpa. É saber que eu não posso mudar o outro. O outro precisa querer mudar. E não são as minhas dicas, não são as minhas deixas, não. Eu preciso estar consciente. E esse saber que eu não posso mudá-los, eu vou incluir aqui um ponto. Eu também não posso mudar a minha história. Não tem como pegar o passado, voltar no tempo. Então, assim, quando eu sei que esses são os pais que eu tive desse jeito, eu não tenho mais como mudar. Foram eles assim. Agora, eu tenho como eu fazer novas escolhas para a minha vida. Tomar uma nova direção e mudar o que eu quero, como apareceu ali na história do início, no depoimento, que ela percebeu, e você deu exemplo de filmes. As crianças começam a perceber, olha, aqui tem uma história bonitinha de pai, mãe, de amor, de carinho. Isso não está acontecendo aqui em casa. Então, quando você está adulto e percebe isso, saiba que mudá-los não está nas suas mãos. Mas agora o que está na sua mão, meu querido, minha querida, é esse terceiro passo. A Eneida falou ali, o que eu posso fazer? Quem sabe, vamos criar algumas estratégias onde você possa ter uma inteligência emocional, lidar com o seu passado que você não pode mudar, mas no presente eu posso criar estratégias de convivência. Primeiro você tem que conviver com você mesmo. Exato. Aprender a conviver com você mesmo, nessa situação. Porque a primeira coisa que eu vou falar não é obrigatoriamente lá para o pai, é para o filho. Eu estabeleço quais são os limites que eu suporto. Eu tenho que saber. O que eu suporto? Eu suporto no encontro com os pais ouvir isso ou aquilo? Se eu não suporto, eu sei que esse é o meu limite. Eu preciso saber até onde eu vou. Então, a primeira estratégia é quais são os meus limites. Então, comentários, não, esses comentários não dão certo. Encontros prolongados, não dão certo. Uma situação muito grave dos pais tóxicos é que eles não fazem por mal, mas eles contam tudo da vida dos filhos para as outras pessoas. Eles têm a necessidade de contar, seja coisa boa para ganhar aplausos para eles, que são os pais, ou sejam coisas ruins para mostrar que está vendo como meu filho não faz uma coisa boa. Isso é extremamente nocivo. Se você sabe que isso é insuportável para você, não conte nada da sua vida. Ah, mas é meu pai, é minha mãe. Não, por que você vai compartilhar? Aí sabe aquela historinha lá do mineiro que come quieto, bem disfarçadinho? Tem que ser. Então, saiba quais são os limites suportáveis e você vai colocar. Não posso ficar muito tempo perto. Por quê? Porque eu vou me fragilizar. Eu vou chorar, eu não vou saber responder, eu depois vou passar a semana inteira desmontada lá. Então, olha, é um encontro de oi, tchau e acabou. Porque se for além disso, não vai dar conta. Vai se machucar, meu querido. Você tem que amar o próximo como você mesmo. Se você não ama você mesmo nessa situação, no fogo, indo na faca, é complicado. Isso não quer dizer que você não tem amor, que você não está honrando seu pai e sua mãe. Fique tranquilo, né? O mais interessado que você tem uma relação como essa é Deus. E outra, uma pergunta aqui para a Eneida. Você estava falando o seguinte, a sua linguagem do amor, a sua resposta é assim. Você foi criado com esse tipo de linguagem. Você tem que quebrar um ciclo. Não se torne aquilo que te feriu. E agora, Eneida, você vai virar essa última dica para quem está em casa agora,
Porque a gente tem que quebrar esse ciclo aí, não pode. Exatamente. Faça diferente. Se aquilo que os seus pais faziam te trouxe tanto mal-estar, não repete. Porque é quase imperceptível que você vai repetir. Sem perceber, você, no lugar de elogiar, você vai criticar. Então, faça diferente. Então, estabeleça assim. Primeiro, essa é a minha história de vida. Eu não tenho culpa por essa história. Eu já sei quais são os limites que eu dou conta e os que eu não dou conta. Então, a partir de agora, a minha escolha é, eu vou fazer uma nova história. Eu vou escolher ser verdadeiro, porque mentiras já não dou conta mais. Eu vou escolher pedir às pessoas que me falem a verdade. Então, o fazer diferente é, eu quero mudar. E olha, ainda assim, é a coisa mais difícil que tem, porque é mais fácil continuar repetindo. Então, é o tempo todo, para fazer diferente, você tem que estar o tempo todo se policiando. Não é se fácil, vigiando. mas é possível. A Eneida está falando para você, de repente, abrir uma janela, abrir uma porta grande, você está respirando mais leve, é só o começo. Vai doer, não é fácil. Agora, Cris, a Eneida aí, a minha pergunta, menino, cadê? Eu quero perguntar, então vou fazer o seguinte, ó, pergunta vai voar na tela. Eneida, faça o seguinte, do seu ladinho, a nossa Suzane já está preparada para você ir na TV, para você poder conversar um pouquinho. Então, ó, Suzane, povo de casa agora vai ter uma chuva de perguntas Chega com aqui, você. Eneida. Obrigada, Cris. Olha, o Cris falou, fica aqui comigo, Eneida. Acho que você fica de cá, então? Tá bom. E eu fico de cá. Pode ficar aqui do lado da TV? A nossa diretora vai colocar aqui as participações. O Cris falou que é de abrir janelas e portas. Que aula, Eneida. Eu estou aqui assim, ó, com diversas milhões de janelas abertas, porque a gente lembra de conversas, né, de mãe, aquela coisa toda. Mas vamos ouvir o pessoal de casa. Sandra Torres, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Estou com 51 anos e a doutora Eneida descreveu os meus pais. Minha mãe era passiva e meu pai opressor. Hoje se converteu, mas o estrago que causou em nós foi ruim, porque me tornei uma mãe tóxica. Hoje sofro as consequências da rejeição de meus filhos. Sandra, eu vou falar uma coisa especialmente para você. O fato de você perceber a sua história de vida, perceber que você está se tornando tóxica, já é o caminho para mudar. Mesmo que eles estejam te rejeitando, você pode mudar. Você faz uma história diferente a partir de agora, fazendo com que essa história de passividade não se repita, porque provavelmente é o que você tentou fazer com seus filhos. Então, procura agora fazer diferente. Peça desculpas para os seus filhos, peça perdão, reconheça, pergunte para eles naquilo que você pode ajudar, porque aqui, só o fato de você perceber, a gente já entra naquilo que o Cris pontuou. Não é uma mãe narcisista. Ela sentiu a dor do outro. Ela sentiu a dor, ela sentiu a dela, a do outro, percebeu. Então, Sandra, você tem aí a oportunidade de fazer diferente, porque os filhos estão aí o tempo todo. Tá, vamos para a próxima. Fernanda Causavara, Rio de Janeiro. Infelizmente, só consegui enxergar que minha mãe é tóxica após iniciar terapia por conta da síndrome do pânico. Estive com muita ansiedade. Ela sempre transferiu a ansiedade dela para mim. É isso mesmo. O caso da Fernanda é o caso de muitas filhas e filhos. Eles desenvolvem sintomas de doenças mentais, às vezes até doenças físicas, por conta da forma que os pais os tratam. Crianças pequenas com muita dor de barriga, com muita dor de cabeça, crianças que muitas vezes têm febre, por causa de um relacionamento desses. Então, quando percebe, é preciso mudar a direção. Então, se ela percebeu, ela já está se tratando, é o caminho mesmo. E aí, as outras pessoas que podem se identificar com a fala dela, busquem ajuda. Vamos para a próxima participação, porque o povo está participando bastante hoje, viu, Eneida? Anônimo. Minha mãe, infelizmente, é uma pessoa tóxica. Fico mal em dizer isso. É aquilo que a gente falou da culpa, né? E eu quero a opinião de vocês em uma questão. Eu estou casada há 6 meses e minha mãe quer vir morar com a gente. Como ela tem um temperamento muito forte e já tem nos magoado tanto com suas atitudes e pensamentos, eu e meu marido estamos com medo. O que eu faço? Me ajuda. Olha que responsabilidade. Pois é, aqui na pergunta ela já tem todas as respostas. Primeiro, ela está casada só há 6 meses. Só há 6 meses, ela precisa ainda construir um relacionamento conjugal com o marido dela. Não dá para ter ainda mais um elemento em casa. E ela quer vir morar com a gente entende que é morar na mesma casa. Eu entendi isso, né? Então, é muito cedo para algo assim. E outra, eu sei que você se sente mal,
Mas se você já sabe que não te faz bem, se você já sabe que é tóxica na sua vida, que as atitudes, que as falas dela, que tudo dela faz mal, é sentar e ser sincera. Mãe, não vai dar. Eu sei que é difícil. É difícil. E é muito difícil eu dar uma resposta tão objetiva assim. Mas é um caso para ela ser direta. De repente, né, você pode dizer, olha, mãe, só tô casada há 6 meses, vamos conversar isso mais pra frente. Se você não tiver coragem, dá uma empurradinha, né? Próximo. A Érica. O que fazer quando a mãe vive mais para o pai do que para os próprios filhos? Uau! Tudo gira em torno do homem e o sentimento. Tudo gira em torno do homem e os sentimentos e as vontades das crianças ficam em segundo plano. Exemplo perfeito de pais tóxicos. Eles se fecham no mundo deles por escolha, porque nesse caso demonstra essa escolha, eles se fecham no mundo deles e anulam a existência dos filhos. Gente, como assim? Existe A gente parece que vive em prol dos filhos? Não, existem muitos pais que fazem isso. E mesmo parecendo que vivem em prol dos filhos, eles estão fechados. Olha, eu trabalho por sua causa, que é minha filha, mas eles estão fechados lá. E parece que aqui, no caso, a mãe provavelmente tenta agradar mais o marido, né? E Sim. anula a questão dos filhos. Porque o normal seria, não é agradar mais um ou mais o outro. Relacionamento marido e mulher é um tipo de relacionamento. Relacionamento pais e filhos é outro tipo de relacionamento. Mas quando anula a existência de filhos, já está provocando todo esse adoecimento. Ai, Érica, infelizmente. Vamos para a próxima participação. Mas só ela falou assim, o que fazer? Pontua para sua mãe. Vai lá com jeitinho. Ou se você vê que sua mãe não vai ser receptiva, faça diferente na sua vida. Jéssica Adassa. Eu queria saber se tem como reverter ou amenizar esse resultado dos pais tóxicos ainda na adolescência, pois eu estou passando por isso. Então, ela deve ser uma adolescente, né? Jéssica, na adolescência é quando a gente consegue reverter. Porque quando a gente é criança, né, pequenininho, a gente não tem estrutura emocional para perceber tudo isso. Sabe que existe uma coisa. Agora, na adolescência que você percebe, você já pode buscar leituras, pedir ajuda de psicoterapeuta, pode pedir ajuda. Quando seus pais estão tentando te anular, você já pode sinalizar um pouquinho para eles que você não está desobedecendo, mas que aquilo está sendo ruim. Então, você já pode buscar o caminho, porque aqui talvez você não consiga, você não vai conseguir mudá-los, mas o impacto nisso, em você, já vai mudando quando você tem consciência, mesmo nessa idade. É o melhor momento, que daí não entra na fase adulta já adoecida. Jéssica, força e muita sabedoria aí para você, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e você continua ligadinho que tem mais coisa para a gente contar aí para você sobre pais tóxicos. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, gratos pela sua participação, felizes de ter um programa aqui que tenha realmente chegado aí na sua casa com informação libertadora. Já já sua pergunta vai chegar aqui, mas a gente quer agora parar um pouquinho para agradecer quem nos proporciona esse momento aqui. É claro que esse programa, a Rede TV, a Rede de Web, a Rede de Rádios, né, surgiu no coração de Deus, mas através de pessoas, né, temos o Anjos da Esperança. Esse projeto que é mãos que transformam vidas, esse jargão é lindo, democrático, assim como Deus faz. Ó, vamos levar para o mundo o que ele está precisando. Olha, se é questões psicológicas, vamos trazer um programa que fala disso, meu querido. Vamos trazer especialistas aqui. E você que, com a sua doação, faz com que isso tudo aconteça. Você que está chegando agora, Cris, que negócio de anjos, esse negócio aí de doação. Anjos, né? Nessa linguagem até bíblica, são mensageiros. Pessoas que, inclusive, aqui, ó, uma pessoa como você pode se tornar um doador, o valor é você que escolhe, porque nós não temos um departamento comercial, não dependemos de publicidade para que a nossa rede de comunicação ela se mantenha de pé. Então, ó, Anjos da Esperança, um pouquinho de cada lado, cada um fazendo um pouquinho. E agora, inclusive, é um mês da doação especial, da doação única, para você que é anjo ou não é, porque nós estamos agora sonhando para o próximo ano. No Anjos em Ação agora, que é a nossa festa de final de ano, digamos assim, dessa questão toda de comemorar as metas que foram alcançadas, seja na rádio, na TV, na web, a esperança de abrir mais uma rádio, o sinal da TV, vamos ter novos estúdios, inclusive nós temos metas, sabia? Vamos criar novos estúdios aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar? 0 operadora 12 21 27 30 30. Liga, faz um cadastro, a gente vai ter um cuidado com o seu cadastro, vai dar tudo certo. Cris, eu quero fazer um Pix.
anjos@novotempo.com. Escolhe o valor aí. Cris, o que é mesmo? É e-mail isso? Tem lá número, e-mail. Manda um e-mail, que é anjos@novotempo.com. Faz um Pix, se torne um anjo da esperança, faça uma doação especial. Estamos esperando por você para sonhar para o próximo ano. Você vai ver que tem muita coisa boa aí. Obrigado, viu? Graças a você que a gente está trabalhando essa pauta de hoje e o nosso programa. Vamos voltar aqui. Suzane, Suzane aí, o pastor também acompanhou na tela, a necessidade de nós falarmos de um assunto que às vezes para a nossa realidade não faz sentido, mas às vezes em alguns detalhes a gente vai vendo que a gente tem que mudar um pouquinho nossa linguagem e como tratar as emoções, né? E o que eu percebi aqui ao longo da nossa conversa é que isso eu acho que está mais próximo da gente do que a gente imagina e é mais recorrente do que a gente pensa. Eu lembrei de alguns diálogos com algumas amigas, algumas situações, e eu estava falando para a doutora Eneida até no intervalo. Tem gente boa que convive com a gente, que você olha, nossa, que família legal, que mãe legal, que pai legal, e que quando você vai saber de alguns comportamentos, assim, você percebe esse perfil que a doutora Eneida falou. O que é muito chocante, porque quando você está com esse pai ou com essa mãe, você não nota isso, porque está uma relação super legal. E a doutora Eneida falou que provavelmente, né, esse pai ou essa mãe, os outros ele trata tranquilo e de boa, mas que essa toxicidade só acontece na relação com os filhos. Aí eu pergunto, o que faz essa mãe ou esse pai ser uma pessoa tóxica? Tem explicação? Os pais, eles acreditam que eles têm posse dos filhos. Esse é o detalhe. Esse é o principal erro. Eu tenho agora um grupo de amigas que está assistindo, a gente tem um grupo de WhatsApp de amigas que foram do internato e cada uma tem filhos em idades diferentes até. E a gente fica até brincando, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Às vezes a gente não percebe que o nosso excesso de proteção é tóxico. Querer proteger demais, querer cuidar demais é tóxico. Porque muitas vezes o meu filho precisa errar por conta própria. Precisa errar. No meu filho, exatamente, eu vou dizer que ele até fala assim, mãe, eu não gosto nem quando você ri. Porque quando ele faz alguma coisa assim. Porque a gente está brincando e tal, e eu falo assim, é uma escolha. Sempre foi, desde pequeno. Você não quer fazer tarefa de escola? Só vai ter consequências. Não é por minha causa. São consequências. E aí, os pais protegem demais, achando que estão fazendo o melhor. Não, Só que esse melhor impede o crescimento. Mas isso tranquilamente, assim, doutora Eneida, a criança não quer fazer a tarefa de casa? Não, foi só um exemplo, só um exemplo. Foi um tipo de relação que nós desenvolvemos, que nós chegamos a isso. Mas é preciso, por exemplo, tem hoje muitos adolescentes... aí é outro ponto também, de ser tóxico. Adolescente que não quer fazer tarefa de casa. Não quero. E os pais também não querem colocar um limite com medo. Isso é nocivo. Não, eu vou ofendê-lo, estou invadindo a privacidade. Perde-se a mão naquilo que seria o cuidado também de não orientar no que é certo. Então, essas relações, elas são muito ali, sem você perceber. Porque eu quero cuidar muito, eu quero proteger demais e impede o crescimento. Deixa eu colocar uma questão aqui a respeito da sua pergunta numa visão espiritual. A gente não pode esquecer, vou dar uma visão espiritual, que a gente vive num mundo de pecado, certo? Certo. Então, a nossa natureza, a partir da entrada do pecado, se tornou uma natureza má. E nós, infelizmente, temos a tendência de desenvolver traços tóxicos. Quem em algum momento não usou uma expressão assim? Esse é o primeiro aspecto. Então, eu tenho que ter uma visão de que a gente vive num mundo de pecado. Logo, eu tenho que ter uma visão de misericórdia também. Então, até quando essa misericórdia? Não, mas aí, só para dizer assim, que eu olho para os pais e eu tenho que ter noção de que eles, em alguns momentos, cometeram equívocos. E talvez continuem cometendo equívocos. É muito difícil para uma visão cristã, né, como eu falei anteriormente, da questão do mandamento, né, que eu vou estar agora desonrando e abandonando, e ter o olhar de misericórdia, é muito difícil. Mas eu preciso ter esse olhar e entender que o fato de, eu vou usar de novo a expressão,
O fato de eu criar um limite, eu não estou desonrando o meu pai, não estou desonrando os meus pais por isso. Aí vem a sua pergunta, até quando eu faço isso? A Ineida usou uma expressão, quando eu percebo que isso começa a prejudicar. Ah, foi muito legal. Sabe, começa a prejudicar a mim, agora eu vou dar uma visão espiritual, não psicológica, e o comprometimento da minha salvação, da salvação dos meus filhos, do perpetuar né, porque isso é sistêmico, eu sou o que, né, o que eu recebi, e eu tenho que entender, ter uma leitura madura para o que eu recebi de bom e aquilo que não foi bom. Né? Certo. E criar isso são muros de proteção que a gente cria. E aí, para a gente que é cristão, em nenhum momento isso seria uma atitude não cristã. Vou buscar uma pergunta que foi colocada lá. Minha mãe quer vir morar comigo e a gente está casado há 6 meses, só como exemplo. O fato de eu dizer assim, não é o momento, a gente não sabe os detalhes, mas pelo que percebe, não há uma limitação de saúde, não há... O fato de dizer assim, eu estou casado há 6 meses e dizer não, você não deve vir agora, não é uma desonra. Bem pelo contrário, você pode criar uma situação totalmente constrangedora quando a Bíblia vai dar a orientação de deixar, de romper um laço. Esse laço é físico, esse laço é emocional, ele é material. Né? Então, a gente tem que ampliar um pouquinho essa visão e ter um olhar de misericórdia, assim como meus filhos terão um olhar de misericórdia para mim também. E é interessante que se eu tenho filhos, e eles percebem que eu estou tendo um olhar de misericórdia para os meus pais, né, para o meu contexto familiar, criando limite, eu estou vendo que eu estou desenvolvendo isso nele também. Outra coisa, eu não estou enfatizando só o defeito, né? Há um defeito que precisa ser limitado, mas eu posso valorizar as coisas boas também, diante do meu ambiente, olha, né? E os meus filhos vão ter essa percepção, para que eles tenham a mesma percepção em relação a mim, porque eu também posso cometer o mesmo equívoco, né? Eu penso isso sempre. Eu tento dar o meu melhor, mas eu já sei que alguma coisa eu vou falhar e eu fico tentando lidar comigo mesma, né? De não me frustrar quando eu descobrir alguma coisa errada, mas sempre eu fico muito triste quando eu descubro que o que eu estou fazendo era errado. Então, suponhamos que quem esteja assistindo a gente, assim como eu identifiquei uma atitude tóxica, essa mãe, esse pai identificou. Para a gente saber, doutora Eneida, qual é o impacto dessas atitudes tóxicas na vida dos nossos filhos? Talvez pequenos ou adultos, não sei. Olha, quando crianças a gente já vê nitidamente a ansiedade, medos exagerados, a gente já percebe alguns casos de timidez, ou dependendo da idade, eles já começam a querer transgredir regras muito básicas, regras sociais. Porque o sentimento de posse faz com que eu queira me libertar. E a criança não sabe o que é isso. Então, ou ela tem muito medo, muita ansiedade, ou ela tem esse excesso de rebeldia, que muitas vezes está nesse controle exagerado, nessa proteção exagerada. Na fase adulta, a gente vê pessoas que têm problemas de relacionamento no trabalho, relacionamentos que não dão certo, pessoas que só se envolvem com pessoas que vai dar ruim, que me fez mal. Por quê? Porque não tem segurança, a autoestima está lá no chão. São pessoas que se envolvem facilmente com problemas de drogas, porque elas são muito frágeis, porque elas lidam, geralmente pais que também são assim, a gente não abordou esse ponto, mas são pais que têm autoestima baixa. Então, eu convivendo com uma pessoa que quer esconder a autoestima baixa, ela ressalta sempre a minha autoestima baixa também. Então, vai ter um adulto totalmente impactado, inseguro. Gente, faz total sentido. Né? Tem uma participação aí, Cris? Temos aqui uma participação, chegando? Está chegando por aí. Pastor, a Antônia Marita. De Feira de Santana, na Bahia. Minha mãe sempre me disse que eu não era capaz. Isso me machucava muito. Me formei, eu sou realizada profissionalmente. E hoje ela me ataca nos meus relacionamentos. Quando eu estou conhecendo alguém, ela lança todos os defeitos no rapaz que eu me relaciono. Será que ela é tóxica ou é ciumenta? Geralmente, os pais tóxicos são ciumentos. Por quê?
porque eles querem a atenção para eles. Meu filho não pode conquistar algo, a conquista tem que ser minha. Ou onde estão os louros desta conquista? Né? Fui eu. Então, ela já descreveu ali que o processo é um processo adoecido. Geralmente, a gente tem a dificuldade de perceber. Geralmente, a gente quer sempre fazer certo. Não é fácil, não é. Mas é tentando todos os dias. Cada dia é uma oportunidade que eu tenho de melhorar como mãe, como pai, num relacionamento. E essa oportunidade é o que faz com que as pessoas possam se reconstruir. A partir do momento em que identificou aquilo ali, o ciúme, a posse, desfazer do filho, sabe, pais assim que o que você fez nunca tá bom, porque eles são muito bons, e aí o filho nunca se acha capaz, essa é uma outra característica. Então nós temos a oportunidade dia a dia de tentar fazer diferente. Eu acho que só esse fato, né, doutora Eneida, da gente se questionar e querer buscar, porque a gente não sabe de tudo, né, a gente carrega também alguns conceitos. Eu acho legal esse tipo de conversa, nosso programa, eu também acho super interessante esse conhecimento que a gente leva. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa, tipo, uau, não sabia disso, nossa. Tanto é que a gente teve várias participações hoje, né? Então, acho que a gente se questionar, eu estou me colocando como mãe aqui, né? Que é a minha maior preocupação. Então, acho que a gente tem que se questionar sempre como pais, tentar ver se a gente está fazendo certo, buscar ajuda, buscar conhecimento. E, enfim, tentar melhorar sempre, não é não, Cristiano? Verdade. Eu sei que esse programa está mexendo com a gente, está mexendo com você de casa. Vê se vai dar um tempinho de mais uma participação por você. Tá chegando, vamos lá na tela. Mais uma aqui, esse programa de hoje, anônimo, não tem problema nenhum. Eneida, no finalzinho do nosso programa aqui, olha só. Minha esposa sofreu manipulação narcisista quando pequena pelos pais e hoje casada comigo, a todo momento replica o que aconteceu. Ela não enxerga a toxicidade dos pais e está se tornando exatamente igual. Como devo proceder? Olha o importante, a rede de apoio que conseguiu identificar e está buscando ferramentas para quebrar o ciclo, Eneida. Nesse caso, assim, é preciso perceber, ela está replicando, não obrigatoriamente ela é narcisista. É preciso verificar, porque no namoro você já deveria perceber quando a pessoa é narcisista. Sinaliza para ela, bem pontual, bem diretamente. Você fez isso, eu me senti assim, esse é o limite a partir de agora. Já se posiciona dessa forma. E se a pessoa não obedecer o limite? Então, o limite não é o outro que tem que obedecer, sou eu que estabeleço e sou eu que coloco. E eu que vou, a partir de agora, isso acabou. Se a pessoa fizer de novo, é ela que está fazendo, mas eu já deixei claro, não invada mais o meu espaço. É preciso sinalizar para essa pessoa. Se ela não está enxergando que os pais fazem isso, e ela está começando agora, é o caso, às vezes, até de uma terapia de casal. Porque há muitos casos, aí é duro a gente falar isso, tá? Mas há muitos casos em que um dos dois tem esse quadro familiar e não aceita jamais. Chega na terapia e fala, eu nunca mais volto porque você falou que minha mãe é isso ou minha mãe é aquilo, ou meu pai é isso ou meu pai é aquilo. Mas isso é, sim, o extremo da manipulação desses pais. Isso é positivo, né? Ter uma percepção de um aspecto negativo necessariamente não é uma coisa ruim, mas as pessoas não dão conta, porque elas cresceram. Pensa, a pessoa cresceu com aquilo ali. Eu te amo, eu te amo. É por amor. Tem um filme, eu acho que é Casa de Vidro, Castelo de Vidro, alguma coisa assim, que mostra um pai fazendo isso com os filhos. E uma filha tenta sair. No final, eles, spoiler total, eles encontram uma forma de conviver com aquilo, mas é um limite onde você vê as consequências em cada filho, em cada um deles. E é uma história real. Forte, fortíssimo demais. Vamos fazer o seguinte, meu querido, eu sei que você não quer ouvir isso. Tem mais tempo agora, Suzane? Acabou. Acabou. Então o que a gente faz agora só? Só entrega o programa. Agradece, Eneida. Mais uma vez, uma aula, bom demais. Muito obrigado pela participação e um tema tão especial como esse. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, também aprendo muito. As perguntas que vieram, as pessoas aprendem umas com as outras e saibam que
Nós não podemos mudar a nossa história, mas nós podemos aceitá-la e fazer diferente a partir de agora. Quando a gente faz as pazes com a nossa história, não estou falando para ir lá, perdoar, fazer as pazes, nada disso. É você com você mesmo. Essa é a sua história, mas a partir de agora faça diferente quando você tem informações para isso. Muito bem. Muito obrigada, doutora Eneida. Foi fenomenal. E que bom que eu estive nesse programa hoje, hein? Obrigada, Carol, pela oportunidade. Pastor, agora é com você. Obrigado, Eneida. Sempre muito bom as reflexões que a gente faz aqui com você. Deus continue te abençoando. Eu vim com um caminho e vou para outro, tá? Mas primeiro eu queria dizer uma coisinha aqui. Desonrar os pais é não ser realmente sincero e carinhoso com eles e estabelecer esses limites, tá? Queria dizer para você. Porque Deus evidencia quais são as nossas dificuldades. Deus quer que a gente tenha percepção dos nossos erros. E desonrar os pais é não colocar para eles os equívocos que eles também cometem. E eu, hoje, como pai, tenho que fazer essa reflexão. Mas eu quero falar para você que talvez se sinta numa situação difícil, assim, um quadro difícil, como a gente viu as inúmeras colocações aqui. Existe um pai misericordioso que nos ampara, que nos abraça com seu carinho. E um pai que quer também nos usar como pais para que a gente faça diferente com os filhos. Mas eu queria que você olhasse para esse pai. Quando eu vejo essas colocações, eu tenho um olhar de esperança, porque o Evangelho nos traz um olhar de esperança. Confrontar os nossos erros, ver os erros dos nossos pais, também é encher o coração de esperança. Estabelecer limites é encher o coração de esperança. Para isso eu quero ler um texto que eu já li algumas vezes aqui, que está em Oséias, capítulo 11, e eu vou parafrasear. Quando Gilmar era menino, eu o amei. De Blumenau chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, mais ele ia da minha presença. Ele cometia erros, a Bíblia dá uma sucessão desses erros. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, ao Gilmar. Eu tomei nos meus braços, ele não percebia que eu o curava, eu o atraí com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para ele como quem alivia o jugo que estava sobre as suas costas. E eu me inclinei para dar de comer. Eu sou muito feliz pelos meus pais, que sempre ofereceram o melhor, fizeram o melhor. Eu sou grato a Deus pela bênção que eles são na minha vida. Mas eu também sou grato ao Pai do céu, que também me ampara. Eu não sei qual é a figura dos seus pais. Não sei se você pode dizer de uma forma positiva. Não importa. Não importa. Existe misericórdia para os seus pais, existe misericórdia para você, porque o Pai de amor abraça a todos. E esse Pai descrito aqui é aquele que se inclina, aquele que o filho vai, ele vai atrás, aquele que atrai com cordas humanas, com laços de amor, aquele que se fez homem para aliviar toda a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas vamos refletir, sabe por quê? Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Quero refletir como filho, quero refletir como pai, para ser um pai melhor e um filho cada dia melhor. Amém, amém, pastor. Mensagem amém. bonita, né? Mensagem especial, né? Eu já fui acolhido no grito da minha dor, esse Pai é maravilhoso, tá bom? Não desanima não deixa a peteca cair, esse Jesus está aí do teu lado. Amém? E olha só, Suzaene, já aqui a nossa vizinha, Teru, tá? Olha, tá preparando um programa. Você sente aquele negócio tá ardendo aqui? Pode pegar limão que dá um negócio, qualquer comida, negócio. Refluxo. O meu filho teve aquele refluxo interno, descobri quando ele já tinha 7 meses. Gente, não é fácil, mas adultos convivem com isso e acham que isso é normal.
Vida e Saúde vai trabalhar hoje? Refluxo gastroesofágico, e é uma coisa que eu tô... É difícil falar esse nome, né? Eu acho que eu tô com esse diagnóstico, viu, Cris? Então, ó, cola no Vida e Vamos Saúde. colar aqui no Vídeo de Saúde para aprender um pouquinho. E na segunda-feira, gente, o nosso tema aqui no Entre Família, trabalho do futuro. Olha só, não é de hoje que a tecnologia tem revolucionado aí a nossa maneira de viver, de trabalhar, enfim. E a proposta do nosso programa na segunda-feira nem é tanto se lamentar pelo que a gente vai perder, mas descobrir o trabalho que vem por aí, de repente, para a gente se reorganizar, nossos filhos, né, Cris, que vai ser a próxima Verdade. geração, de repente encaminhar ali da melhor forma possível com essas novas profissões que vão surgir por conta dessa revolução tecnológica. Verdade. Inteligência artificial não está aí a esperança atendendo o povo aqui? Algumas é. profissões vão se extinguir, mas é claro, outras vão evoluir. Se o carro está mudando, tem que mudar o mecânico também. Eu vou aprender a lidar com esse carro novo aí. Vamos deixar a peteca cair. O cobrador de ônibus não vai ter mais. Eu vou ter que trabalhar nessa empresa de que forma? Vão se reinventar. E a gente está aqui para mostrar para você o futuro. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tamo junto, Suzane. Volte sempre, hein?